Olá, boa tarde. Hoje eu trago um rápido dos comentários desta série de livros aqui. Coleção Folha, História da República. Já tem, se eu não me engano, 10 anos essa coleção, que é um pequeno resumo de todos os presidentes da República, de Deodoro da Fonseca até Temer, e também algumas curiosidades e algumas coisas interessantes. Falando em termos breves, todos os livros começam com o governo do biografado e depois terminando com a própria história de vida do presidente. Aqui fica bem claro que, bom, a nossa república foi constituída por um golpe militar, encabeçado por esses dois caras aqui, principalmente. O Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto. Esse cara aqui que parece o Mário. E o Marechal e o Deodoro não fez basicamente nada. Bem pouca coisa mesmo. Foi o Floriano Peixoto o cara que iria consolidar a República. Esse cara deveria ser um pouquinho mais estudado. E daí a coleção que eu vou não é completa. Começa do Deodoro e termina com o Arthur Bernardes, na década de 1920. Mas deixa bem claro que, bom, os primeiros anos da República Brasileira não eram uma democracia para todos, era uma democracia agrária e formada parte pelos militares, parte pelos agricultores e oligarcas. E também, bom, eles não estavam muito afim de servir as classes populares mesmo. Eles só estavam afim mesmo de se governar e se manter o poder. E os militares nunca gostaram de terem deixado o poder depois do governo do Floriano. Foda. Mas fora a história, os livros são bem gostosos de ler, são bem ilustrados, com várias fotos e desenhos satíricos da época, como esse aqui, por exemplo. E bom, a gente fica sabendo dessas figuras aqui muitas vezes esquecidas na nossa história. Bom, vocês me digam nos comentários o que vocês sabem, por exemplo, do Alfonso Pena. É um presidente que não está nem um pouco vivo na nossa memória. O Prudente de Moraes. Eu conheço ele porque tem um município aqui no interior de São Paulo chamado Presidente Prudente, bem legal, que homenageia ele. E nós como brasileiros a gente precisa entender mais a política do nosso país. E ficar sabendo 5 coisas que eu percebi. Primeiro, os militares querem o poder. E isso é uma coisa que a gente precisa ficar ligado. Segundo, o vice tem mais influência do que parece. Desde Floriano Peixoto até você pensar, sei lá, o Elton Mourão, que assumiu como presidente em exercício. O Sudeste e o Sul ainda governam muita parte da política nacional. E bom, uma coisa e o que é bem legal sobre esses caras, a gente não conhece eles pelos nomes, mas quase todos têm um município em sua homenagem. Esse cara mesmo tem um município chamado Presidente Epitácio.
Então tem pelo menos isso. Fora que tem nomes de ruas e bairros, Brasil afora, que homenageiam eles. Marshal Hermes, no Rio. Arthur Bernardes mesmo, que a gente já viu, tem uma cidade de Minas com seu nome. E talvez a principal seja Florianópolis, em homenagem ao Floriano Peixoto. Então, eles são homenageados em coisas que a gente nem percebe. Mas eu acho que o mero fato de a maioria ser bem desconhecida mostra uma coisa bem importante. Esses caras não eram líderes democráticos na maioria das vezes. Governavam ou por uma oligarquia ou, bom, para a elite branca do Brasil. O fato de figuras como Lula, Sarney, a própria Dilma, ou mesmo Bolsonaro serem mais vivos na nossa memória, para melhor ou para pior, mostram que, no mínimo, elegemos eles e botamos fé neles em algum momento. Então, pensem nisso. Eles estão mais vivos na nossa memória porque a gente se envolveu na história deles. Diferentemente desses caras aqui da Primeira República, os livros são bem finos, mas são uma leitura em tanto, que estão completamente esquecidos. Então se tem uma coisa que vai cair na prova é essa. O esquecimento mostra bastante quem você é. Ou talvez mostre bastante quem nós somos. Para ser lembrado, você precisa ter feito algo destacável. Ou no mínimo, ser bem querido pelo outro. E aí? Fica a dúvida para os comentários. Vocês querem ser esquecidos? Ou querem ser lembrados por N motivos? Porque os primeiros chefes das nossas repúblicas são obscuros. Os caras mais poderosos do país não são pessoas memoráveis. Isso diz bastante, eu acho, sobre a condição humana. O que faz você ser memorável?